pensando que pode ficar dando ordem? Nossa! Nossa, é o Brunão mesmo. Soldado, tem cabeça dele?
Ele brisou, mano. Ele brisou. Porque tem uma lixeira aqui, ó. Brisou. Olha lá, ele brisou. Ele quis passar no cantinho, mano. Agora tem que preparar para o então acompanha mesmo. Pega o controle da moto, bate no carro branco, ele derruba a cadeira, bate na árvore e vai parar quase no outro ponto. Chega lá no fundo, ó. Segurança! Informações! Impressionante. Isso aconteceu em Pedro. Já foi encontrou com esse indivíduo aí. Uma árvore. Os invasores são todos vagabundos! Nossa, puta merda. Vai! Nossa, ele tem que dar alcance no responde também. Eles são motivados! Reagem ao que esse sistema cria! Reagem aos que os criaram! E os que completam! Vamos
tudo é um gênio. Para morrer, para nascer, para casar, para batizar. Tá tudo precisa de dinheiro. Então vai resolver. Se vai ter dinheiro, tem, passa aqui agora. Peraí, moço, eu vou falar com você. Não, pera, deixa o Zé chegar, que o Zé é mais esperto que eu. O cara vai falar que é do Diego e vai explicar pro senhor que... Beleza? Não? Ai, Zé, eu falei que eu não queria estar nesse lugar do meio desse lugar do senhor.
fomos destruindo todas as injustiças do mundo. Zé, peraí, se eles quisessem destruir essa injustiça, era só olhar para nós. Nós é o retrato da justiça, né? Calma, Zé. Ele não veio aqui ainda. Mas um dia ele voltará. Zé, esse que se falou é o super-homem, não é Deus.
colocou em prática. Eu pensei em chamar uma pessoa aqui para fazer parte do plano. Aqui. A professora. Não. Ela é inteligente, vai ajudar a gente no novo plano. Pode deixar que eu falo com ela, tá? Plano em prática. Professora, aquilo que nós estamos conversando há um bom tempo. Finalmente. retirados à força da nossa pátria, fomos levados para sermos os seus braços e as suas pernas. Hoje,
ajudar, ter uma moradia. Me desculpa, seu barão, mas eu e meu povo preto, nós não somos vagabundos, não. O seu sistema que nos aterroriza faz com que a ignorância reine nas pessoas e impede a massa de pensar. Só quem tem a dignidade açoitada diariamente sabe que o racismo está aí. Tem levantado muitos eu e meu povo preto, nós sofremos durante séculos, seu barão. Mas agora é a sua vez. O levante está apenas começando. Vai te preparando, senhor barão, senhores barões, porque uma hora ou outra, vai chover merda! É
Aproveita que você está em pé, Vitor, fala para as pessoas lá do fundo virem para cá. Oi? Fala para as pessoas lá do fundo virem para cá, fazendo favor. Tá. A gente está muito feliz. O meu nome é Flávio, sou integrante do grupo e queria agradecer imensamente a presença de vocês. Numa sexta-feira chuvosa, bom de ficar em casa para dormir, namorar. E a gente escolheu o teatro. É um ato de rebeldia, um ato revolucionário nos dias de hoje, eu acho. E o Grupo Teatral Nativos Terra Rasgada está aqui graças ao Programa de Apoio a Ações Culturais do Governo do Estado de São Paulo, PROAC, Circulação Edital de Teatro de Rua. E nós estamos comemorando, de certo modo, 15 anos de trabalho, de pesquisa e de fazer crianças, né? 15 anos de pesquisa em teatro político, teatro popular, e tentando discutir uma das coisas que mais impactou a gente nos últimos anos. Arthur, Felipe, Arthur. Felipe, pode parar, filho? A coisa que mais tem impactado a gente nos últimos anos, que é, de algum modo, discutir que sociedade é essa que a gente vive, que cidade é essa que nós temos e que direito nós temos sobre ela, ou de estar nela, né? É muito difícil, queria já começar dizendo que é muito difícil pensar um teatro, uma perspectiva política no tempo que a gente vive, onde a gente não consegue conversar, quase não conseguimos conversar sobre política dentro de casa, porque as pessoas que pensam diferente, parece que a gente não pode falar, né? Não pode falar de perspectivas diferentes, que a gente quase não se tolera. Então é uma escolha muito difícil, né? E é um jeito muito difícil também de tentar colocar isso no espetáculo, para não perder também um pouco o público que se tem no teatro, né? Que não, de um modo fazer um teatro político numa perspectiva de refletir, de conversar com as pessoas, né? Que eu acho que talvez nesse momento seja uma estratégia limite para a gente. Vamos conversar sobre alguma coisa que seja do nosso interesse comum? Isso a gente pode chamar hoje de teatro político, sobre o meu ponto de vista, muito particular isso. E é desse modo que a gente tenta fazer teatro. E aí a gente tem essa peça que a gente chama de Rua Sem Saída, que faz de alguma forma uma analogia da cidade com o cemitério, enfim, e pensando nessa perspectiva. E aí a proposta da gente no PROAC, na circulação, é de fazer as apresentações nas cidades, mas é também de tentar coletar um pouco das pessoas, dos fazedores de artes e dos não fazedores de arte, como isso chega para elas, se isso de algum modo chega, se essa discussão, essa conversa chega do espetáculo, como é que vocês vivenciam isso aqui na cidade de vocês, tem problemas, encontram dificuldades, não, como vocês se encontram na cidade, como a cidade entende vocês. Essa é um pouco da provocação que a gente tem para tentar entender como que é o cenário no nosso estado, assim, quer dizer, tem um mapeamento do estado em 14 cidades, né? Não dá para ter uma ideia total, mas a ideia é só para a gente entender um pouco melhor. É interessante que vocês trazem a questão política de uma maneira, né, assim, cômica, né, porque é uma comédia no caso, né, e conseguem trazer os assuntos que estão aí, que tem que ser pensados e questionados, né, de uma maneira bem bacana mesmo. As questões, né, das diferenças, das injustiças. Muito interessante a maneira como vocês abordaram todas as questões do preconceito também, né, da violência policial. São todos os temas que vocês trouxeram que estão bem atuais, né, nos dias de hoje, pelo que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Como é o seu nome? Maria Rita. E você é artista, Maria Rita? Não. Eu sou da educação, no caso. Aqui representa a educação também, né, o papel da educação que vocês trouxeram também, né, na peça, bem interessante também. Achei assim, que vocês conseguiram trazer várias questões muito importantes, bem interessantes. Eu esqueci de perguntar, gente. Tudo bem para vocês o registro? Não vamos usar para fazer... Inclusive, a gente não sabe nem fazer marketing, tá? Então, não vai usar. 15 anos e ninguém conhecia a gente, né? Então, se a gente fosse bom de marketing, vocês saberiam pelo... Então, mas se alguém se opor, eu paro de filmar, tá tudo bem? Não vamos fazer uso de nenhum modo, eu garanto, tá? Tô falando, tá registrando também aqui, tá? Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Eu gosto muito de saber dos processos, né, das peças teatrais e de outros tipos de manifestações artísticas. E eu queria perguntar para vocês como que vocês conseguiram
encontrar o cemitério com a sociedade, fazer essa analogia super bacana, inclusive eu gostaria de parabenizar vocês. Mas eu queria saber como foi esse processo, como vocês trouxeram a sociedade para a dinâmica do cemitério, se eu posso dizer assim. Alguém? Pode ser. O que está por trás disso é uma tentativa que fundamenta um pouco o grupo, assim. Quando a gente começou o grupo, a gente pensava que teatro... Nós somos todos arte-educadores. Então a gente pensava que teatro não era uma questão técnica de atuação, de representação apenas. É muito limitante pensar que o teatro é um conjunto de técnicas para se pôr no palco. A gente se sentia um pouco menos artista se a gente pensar que era uma questão técnica. A gente pensa que a arte, de modo geral, é um processo criativo. E o processo criativo, ele não é finito, ele é infinito, assim. Então, eu posso criar antes e posso estar criando na hora. Então, ele é um processo, né? Então, entender isso e levar isso às últimas consequências, pelo menos as últimas consequências até este momento, que é o lugar que a gente chegou, era pensar que a gente tinha algumas coisas para discutir e colocar essas coisas para discutir em cena. Não ficar discutindo, por exemplo, na dramaturgia. O teatro tentar se libertar da literatura, não deixar de ser refém da literatura, não, no sentido de que não alguém que criou um texto, uma ideia bacana, a gente pega esse texto, literatura, e vem criar. Não existe isso nesse espetáculo, nessa peça. O texto só passou a existir propriamente depois que a peça estava pronta. A gente senta e sentou a escrever. Então existe um processo criativo que ele é constante. Ainda hoje, por exemplo, nós fizemos a peça num tempo super recorde, assim, deu 44 minutos de cena. A peça tem 56 minutos. Eu não identifico, não senti falta de nada na peça, e ao mesmo tempo a peça teve algumas coisas foram diferentes, assim. Então esse processo, esse entendimento desse processo criativo é que foi permitindo a gente de ir pensando cena em cena. Então a gente ia fazendo cenas, trazendo as questões, aí discutir, mas aí isso não tem relação com aquilo. Ou a segurança pública, por exemplo, é uma questão pra gente. Como abordar, como resolver a questão da segurança pública? Então a gente vai discutindo, vai fazendo a cena e discutindo. A educação, a gente tem uma perspectiva freiriana da educação. São os oprimidos que precisam se libertar dos opressores. Então mas isso não é uma teoria que vem sustentar a ação, não. A gente discute fazendo em cena e aí a gente vai vendo e depois vai entendendo onde isso vai se encontrando. Então, nesse processo, nessa coisa de ir para a cena e fazer, a gente, no nosso curso de graduação, que quase todos nós fizemos a mesma faculdade, a base é jogos teatrais da Viola Spolin. A gente experimentou muito jogos teatrais, mas não aquele jogo quadradinho, assim, o jogo como processo criativo. E aí a gente consegue conceber a peça a partir desse processo. Então, a gente tem algumas escolhas que a gente vem fazendo durante esses 15 anos dentro da pesquisa total do grupo, né? Que é textos próprios, músicas próprias, falar de coisas que incomodam a gente nos momentos de criação, né, de cada espetáculo. E aí, dentro disso, cada processo vai surge um tema e a gente aprofunda. O tema central, a gente estava querendo discutir sobre, o que o Flávio estava falando, sobre essa coisa do direito à cidade, né, sobre essa coisa de como a gente se relaciona com a cidade que está posta hoje pra gente, como ela chegou nessa disposição e nessa relação, né, até aqui. E a gente foi estudar isso lá atrás, assim, como foi a constituição das primeiras cidades, assim por diante. Então, o primeiro mote foi esse, aí a gente começou a brincar, a gente estava com outro espetáculo em cartaz, assim, apresentando. E a gente começou a brincar com isso e acabou surgindo um texto que foi escrito por mim, pelo Flávio e pelo Batata, pelo Rodrigo. E que a gente, a princípio, até curtiu, mas o texto não cabia, não agradou. A gente achou que no final ele não queria dizer o que realmente a gente gostaria, assim. E foi a primeira vez que a gente
experimentou sentar e escrever a partir das coisas que a gente brincou em cena. E aí o dramaturgo da peça anterior, da nossa peça anterior, que não é um dramaturgo, é um amigo nosso, contador de história, ele é compositor, poeta, nunca tinha escrito uma peça de teatro. Ele contou essa história de um cemitério que tinha um administrador que se sentia o dono do cemitério, assim. Ele tratava as pessoas do cemitério como se ele fosse uma relação de prefeito, às vezes até, de, sei lá, de dono mesmo. E era um cemitério público, ele era um administrador do cemitério. E ele fazia, no dia de finados, ele fazia um show, assim, com fogos, e aí... É tentando chamar a atenção das pessoas que tinham o terreno comprado para que ele continuasse sendo eleito administrador do cemitério. Então ele fazia campanha para os vivos para continuar administrando o lugar onde os mortos moravam. Todo ano, Essa relação. De tempos em tempos tinha uma eleição para quem ia ser administrador, e era uma espécie de campanha que ele fazia, deixando o cemitério bonito, fazendo festa para as pessoas votarem nele. E a gente... o João Bide, que é o dramaturgo, né, do espetáculo, ele veio com essa história e começou a brincar com essas relações de... no cemitério parece que é uma continuação, né? Você vai lá e aí você vê aqueles túmulos exuberantes, assim, e aqueles túmulos mais lá pro canto, né, pequenininhos, e, às vezes até um tijolo à vista, assim. E aí parece que é uma continuação. Então lá continua-se essa relação de burguesia, periferia, e começou a brincar com essas coisas e nos estimular nesse sentido, com essa história. E ele acabou por escrever um texto que veio pra gente que assim, tem pouca coisa a ver com esse texto final, assim, pouquíssimas coisas mesmo. E a gente foi... os personagens ficaram, né? As inserções do ecumênico todas já estavam no primeiro texto, várias coisas já estavam no primeiro texto. Os personagens, o administrador e o coveiro, que no primeiro texto eram os dois condutores, né? Ele escreveu o texto naquele molde dos textos que tem aqui a dupla que leva, né? Que é, sei lá, o João Teité, né? Ou do Suassuna lá, o João Grilo Chicó, esse modelo, assim, ele escreveu isso, trouxe pra gente, a gente leu, foi pra cena, assim, de improviso, brincando com o texto, foi indo e voltando, ele vinha, assistia um ensaio, voltava, o Flávio não falou, mas ele fez a direção do espetáculo, e aí voltava, o Flávio ia para casa dele fazer reuniões, e assim foi indo. O processo em si foi esse. Então é a partir... E todos os nossos processos, assim, a partir das nossas escolhas, eles não tem uma metodologia, assim, não é sistematizado. Então a partir das nossas escolhas, que é textos nossos próprios, escrever nossas próprias músicas, fazer... a partir dessas escolhas, fazer um processo colaborativo, às vezes com direção ou não. Então, a partir dessas escolhas, cada processo, cada motivação, a gente encontra um jeito de exatamente fazer. No caso do Rua, foi mais ou menos isso. E se parecer confusa a nossa explicação, é porque é assim mesmo. Juro, eu achei que eu fui tão didático. Eu acho que você foi melhor do que das outras vezes. A gente vai melhorando. O espetáculo teve 44 minutos, a explicação teve 56. Mas geralmente é assim. Você já foi em explanação de filme, por exemplo? Eu assisti um filme, eu assisti um curta. Eu acho que era uma brincadeira só do Batata. Assisti um curta, mas não, eu vou só reforçar. Não vou falar mais. Vou censurar. O diretor fala. Calma, Wellington. É porque era debate, não palestra. Não abandona. Essa é a relação. Fala, João. João quer falar.
Não perguntaram nada ainda. É isso, espero ter. Acho que vou fazer um comentário, então. Eu achei que foi muito legal a peça, parabéns, de verdade. E eu até achei que foi meio triste de não ter sido na rua aqui em Bebedouro, porque é uma cidade que falta, assim, a gente ocupar de uma forma consciente os nossos espaços coletivos, sabe? Mas foi muito bom assistir, mesmo, assim, o público do teatro em si é um pouco limitado, assim, vendo pelo que rola aqui, sabe? Mas achei super bacana a maneira de discutir, tipo, coisas tão complexas de, tipo, uma linguagem tão simples, tipo, tanto a linguagem quanto, tipo, teatralmente falando, achei super legal. E é isso, infelizmente o Bebedouro precisa, tipo, não sei se felizmente, talvez felizmente pode ser uma oportunidade, mas o Bebedouro precisa que os espaços sejam ocupados. Eu acho assim como muitas cidades, né, a gente tem que ter mais consciência dos nossos espaços coletivos e sair um pouco da nossa casa, do nosso mundo, da nossa bolha, né? E abrir para discussão com outras pessoas. Acho super legal, achei super bacana. É isso. Como é o seu nome? Júlia, E você é das artes? mais ou menos. Tempo de uma forma amadora, eu acho. Mas já fiz oficina aqui no teatro, a gente até apresentou. Acho que foi em novembro. Trabalho no teatro. E aí foi, tipo, foi um público bem limitado, assim. Mas a gente tentou discutir feminismo, com uma oficina super bacana. Sim. Você fala de ocupação, e esse é um espaço que a gente discute muito dentro da compreensão do nosso trabalho. Você fala, Bebedouro precisa disso, Bebedouro precisa disso, outras cidades precisam disso. E isso é um pouco do nosso trabalho, que nós também somos do interior, nós somos Sorocaba, né? A gente está perto da capital, mas está completamente distante da capital. Então é muito importante, quando você fala que o Bebedouro precisa disso, a gente compreender que de repente somos nós, né, Sorocaba, vocês aqui no Bebedouro, essa fonte para essa produção, para essa formação, para fomentar, para ocupar, para resistir e tal. É muito bacana vir para cá. Eu vi que aqui tem também, tá rolando esse pensamento, ó, a gente se ocupar, então vamos fomentar, vamos encontrar quem quer parte, vamos lá, vamos fazer esse teatro, essa rua tem teatro. Desculpa, como é o seu nome? Da nossa cidade, é quase como se ela fosse Você é um cemitério, artista? né? Jornalista? Inclusive, não sei se o Rogério comentou com vocês, a praça onde vocês iam apresentar era um cemitério, né? Fala. O que teria sido assim, uma coisa fantástica, mas tudo bem. E é interessante na cidade que a rua do cemitério meio que morre no cemitério. Tudo bem, tem Aqui tipo também, ruas, mas eles meio que morrem. A praça chama Jardim Misterioso. Que lindo. A gente ficou muito assim. Rolou uma frustração na hora que começou a chover, né? Porque a gente queria muito fazer na rua também. O espetáculo foi concebido para fazer na rua, para ser feito na rua, as interferências, intervenções, Mas na hora que ele falou da possibilidade de fazer num espaço fechado, fosse qual fosse o espaço, entre pensar nisso e pensar em a gente não fazer, a gente falou, vamos garantir a apresentação, porque a gente quer muito apresentar. Choveu, hoje ele foi qual é a opção? Ainda bem que deu pra fazer aqui, verdade. Mas ele convidou a gente, eu vou até tornar público isso aqui, ele convidou a gente para voltar no festival, pra gente apresentar na rua daí, né? Que aí, enfim, é outra relação, assim. Espero que isso se concretize também, né? Espero que ele consiga. Isso que você falou é uma coisa legal, que a gente também é do interior e a gente estamos lá, a gente apresenta lá, tem grupos da cidade, mas nós também organizamos um festival. E tanto a gente organiza esse festival porque a gente quer levar para a cidade grupos diferentes, a gente quer levar outros trabalhos, a gente quer levar outros debates, outras discussões e também referências para nós, assim. E às vezes, quando a gente vai apresentar em cidade, a gente ouve isso muito, nossa, aqui não tem, que legal, é diferente. Incentivar as pessoas mesmo a saber que daqui a pouco não sei se não tem uma Secretaria de Cultura, tem um departamento, tem uma salinha às vezes que tem lá, mas dizer, a gente quer espetáculos, entrar em contatos com grupos, buscar parcerias, porque às vezes trazer um grupo para cá é mais fácil do que parece. É que às vezes, se
às vezes parece que não tem demanda, parece que é muito difícil, mas não é. Às vezes é um contato, o que precisa? Um transporte, um cachê aqui, uma coisa. Às vezes é um mesh que tu faz, tu consegue trazer vários grupos, várias discussões e fomentar mais, a ponto dos grupos da cidade também se alimentarem para irem para esses outros lugares depois, assim. Então esse contato com quem está no poder é muito importante às vezes, porque realmente a gente ouve esses caras falando, mas aqui na cidade as pessoas não vêm. E aí tem uma galera que vem e assiste e diz, nossa, estamos precisando disso. Peraí, aqui não vem, estamos precisando. Então falta os dois se reunirem e dizer, cara, o que você pode fazer pra gente? A gente quer. E aí, sabe, esse diálogo é importante. Eu percebo, assim, que dessa coisa de cidade do interior, eu acho. Que, assim, as pessoas têm medo de vir ao teatro. Algum tipo de resistência, não sei. E é interessante a peça de vocês, porque assim, embora não tenha sido na rua, vocês trouxeram o público para o palco. E o público fez parte do espetáculo. Então eu acho que isso é uma forma muito válida de, sabe, mostrar que não precisa ter medo, que é muito bom o teatro, que abre a mente, que faz a gente discutir, sabe? Não, por favor. Na verdade, eu acho que esse medo também vem de uma ideia que é até uma crítica que eu faço de Bebedouro, é que a visão do teatro é muito elitizada aqui ainda. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que se a gente for... Eu moro na periferia, então eu tenho certeza que se a gente for lá e se eu perguntar pro meu vizinho se ele soube que ia ter a peça que ele não vai saber. Então eu acho que esse medo talvez venha até daí mesmo, das pessoas nem saberem o que elas vão encontrar aqui ou se esse é o espaço delas. Sim, acho que sente que é um espaço que eles não devem ocupar. Porque não é presente. É uma discussão que eu particularmente aprecio muito, assim. Tem um autor da geografia que chama David Harvey, que tem um livro chamado Direito à Cidade. E ele vai discutir a perspectiva da simbologia das construções que estão na cidade. E se a gente olhar, por exemplo, para o tipo de material que é feito os bancos, os teatros, a gente vai perceber que não é feito de um material que é comum para nós que somos da periferia. Ainda este daqui, por ser um teatro muito antigo, ainda é. Eu tenho madeira, que eu encontro madeira, eu me identifico com a madeira, a gente se identifica com a madeira porque a madeira tem na árvore, tem em casa, é uma coisa mais... Mas você vê mármore, muito vidro, blindex, você vê um acabamento muito refinado, muito requintado. Então, o tamanho da construção, isso são... A gente não pode descartar, segundo o David Harvey, o fato de que isso nos afasta as pessoas, porque isso determina quem pode consumir aquilo que está ali. O shopping center, então é um lugar. Então essas são as simbologias que estão embutidas na cidade e a gente não reflete. Então é verdade que as pessoas têm uma certa resistência, mas será que é uma resistência gratuita ou uma resistência construída? Será que é uma hierarquia natural ou uma hierarquia construída, né? É uma questão social mesmo, é construído socialmente. Então, quando a gente também pensa em colocar as pessoas e a gente atua no mesmo nível que as pessoas, por exemplo, o palco, classicamente, o palco é mais alto do que o público, porque determina a hierarquia, como a igreja, né? Como a religiosa, né? Então, a gente brinca com isso aqui, né? Os poderes, como a escola, né? Os poderes têm níveis, né? E as pessoas estarem aqui também é uma opção. É uma opção falar que nós estamos nas mesmas condições. Não ir para um camarim, tipo, fazer de conta que ser artista é sublime e voltar como uma personagem travestida e ficar, depois que terminar a peça, agora eu sou artista de novo, né? Agora eu sou o ator de novo e não sou a personagem. Não ter essa relação não é uma coisa que a gente está inventando, é uma coisa do teatro épico, para quem são das artes, Brecht, vai discutir isso. Mas não ter isso significa justamente que nós somos as mesmas pessoas. Significa que nós somos pessoas que usamos a linguagem, que não é uma linguagem estritamente técnica, como eu disse no começo, que é uma linguagem teatral, artística, que é uma linguagem que possibilita as pessoas se manifestarem, e nós estamos nos manifestando com relação àquilo que nós pensamos. Isso não nos torna especiais de modo algum. Porque se tornar gente especial, vai tornar vocês outra coisa que não é ser especiais, né? Isso é um contato entre público e artista que no palco, às vezes no teatro, não tem, por causa desses livros.
Então acaba nos aproximando e quebrando talvez essas barreiras, esses medos que o público tem de chegar perto e se aproximar. Fica muito como ídolo, né? Fica aquela coisa distante, tem essa relação. Também achei bem interessante o cenário, o material que vocês usam, né? A dinâmica. Eu gosto muito de falar, então é melhor alguém falar. Mas a gente fala dessa relação disso, estrutura também, mas quando eu esqueci o nome da cidade do Acre que a gente foi apresentar, lá perto, Plácido de Castro. A gente foi apresentar em Plácido de Castro, na praça, na rua. As pessoas não chegavam perto, as pessoas assistiam de longe. A gente quis chamar as pessoas, falar, pessoal, vocês podem chegar aqui perto, pode ficar perto da gente. Mesmo assim, com tanta insistência, o pessoal se organizou longe da gente. Então a relação também não é só da estrutura, do palco e tudo mais, mas é uma relação de não conhecimento também. As pessoas talvez nunca tenham ouvido falar de teatro, ou poucas vezes foi alguma coisa para lá. É uma cidade na divisa com a Bolívia. É uma cidade na divisa com a Bolívia, pequena, Plácido de Castro. Muito pequena. E aí a relação que eles tinham com o teatro era isso. Tipo, é longe, é como se fosse uma TV. Eu vou olhar só daqui, eu não posso interagir, não posso encostar, não posso fazer nada. Bom, também essa é um pouco da dificuldade que a gente tem, mas um pouco da vontade também, que é trazer tantas coisas, assim, tantas vontades, tantas utopias, ideologias, posicionamentos para dentro de uma única peça de 50 minutos, tanto. Então é muita coisa, às vezes fica uma... E tentando cuidar para que seja uma peça de teatro e não seja uma palestra, uma aula, tentando cuidar para que seja teatro. E é engraçado o modo como vocês brincam com o texto, porque eu, em vários momentos, tive vontade de chorar, porque vocês tocam nas feridas, né? Mas no mesmo momento que você está querendo chorar, porque você se emociona por aquilo que vocês estão falando, você dá risada, porque a situação é engraçada, os personagens são cômicos, né? Mas a questão é séria, né? Você está falando de algo sério, é algo que precisa ser ouvido, e às vezes quando a gente fala sério, as pessoas não escutam. Mas talvez dessa forma, é uma forma de educar. Esse lance da escuta é meio engraçado, porque tem uma feminista, ela é mestre de filosofia, a Djamila Ribeiro, e ela fala justamente sobre isso, que a gente está no momento que a gente está, porque as pessoas não trabalham a escuta e não trabalham a empatia. Então, por exemplo, para eu falar sobre para as mulheres falarem sobre o feminismo, é necessário que os homens se calem e escutem. O primeiro passo é esse, escutar. Trabalhar essa escuta, porque a partir dessa escuta você vai entender que realmente aquilo tem algum sentido, tem muita importância e aquilo precisa ser pensado. Se eu não trabalho a minha escuta, eu vou cair no senso comum, que aí eu vou cair, mimimi, qualquer outra coisa, menos uma coisa que precisa ser discutida, que precisa ser pensada. Eu acho que é isso, eu acho que a gente consegue, com Rua Sem Saída, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham esses momentos de ouvir, tem vontade de levantar e ir embora, tem vontade de querer dar uma paulada na gente, passa por esses momentos e as pessoas têm trabalhado um pouco mais a escuta, assim, nesse sentido. E aí também é uma coisa que eu acho que vale muito a pena para todo mundo, pra gente ter como exercício. Homens escutem as mulheres, pessoas escutem as outras pessoas, escutem as pessoas negras, as mulheres negras, enfim, se escutem, trabalhem essa escuta. Que a gente começa a entender que não é só uma questão de querer aparecer, mas é importante. É importante. O que está sendo dito é muito importante. O Presidente Prudente a gente apresentou sábado. E aí tinha um casal na periferia. Aí tinha um casal negro com uma menina negra. E aí o começo da nossa peça é ridículo, o cúmulo do ridículo, né? O barão chamando o negro
é uma peça que tem vários momentos históricos mesclados, misturados, né? E aí o Barão tem aquele tratamento com o negro, que a gente se incomoda, e as pessoas também, algumas pessoas se incomodam, e algumas pessoas se incomodam e ficam, outras pessoas se incomodam e querem bater na gente, né? E aí um cara que ficou tão nervoso que queria brigar com a mulher falou, calma, espera, vamos ver o que vai acontecer. Espera, o cara tava, eu também sou negro, eu também sou branco, eu também sou preto. Sou trabalhador. Trabalhador. Por quê? Eu vi cena, eu vi a reação dele, por quê? Chegou no meio da peça, ele levantou com a tua mulher e a menina, dizia, vamos embora. E eu tava atrás dele ali esperando, falou, assiste até o final, preciso que você assista até o final, por favor, assista até o fim, né? Pra não sair achando que a gente tá reproduzindo, a gente está querendo, na verdade, provocar esse incômodo para poder apontar também para aquilo que a gente entende como um caminho de mudança, né? E de quem deve vir a mudança, querendo que ele assistisse para ele entender que aquilo que ele estava fazendo era aquilo mesmo, né? Ele naquela condição de oprimido que devia romper com essa relação. E aí ele ficou, e na hora que o negro faz aquele discurso, porque a gente mantém aquela coisa de leitura da carta, sabe? Para manter a relação com a educação, para também tentar estabelecer que o papel da educação é fundamental, né? Mas que educação? Qual a postura da educação, né? E aí na hora que o negro começa a fazer a leitura daquela carta, gente, eles levantam e começam euforicamente a bater palma, entender tudo aquilo, ele me procurar assim, olhar para mim. Foi muito legal, assim, dá um prazer, uma satisfação muito grande. Então, se ninguém tiver mais nada para dizer, obrigado, esperamos voltar outras vezes. Valeu. E o que significa bebedor? Eu imaginei que vocês ficaram curiosos mesmo, né? O bebedor conta que antigamente, na época dos tropeiros, eles viajavam de boi, de cavalo, e eles paravam os animais para beber água num córrego. Então, aí falava assim, onde você leva os cavalos para beber água? No córrego do bebedouro. Aí por si ficou característico, né? Por conta disso, na época do café e tudo mais. Que legal. Nossa cidade é tropeira também. Legal. Sorocaba era a cidade onde todos os comerciantes que trabalhavam com... Quer dizer, todos não, né? A maioria dos comerciantes que durante mais de 200 anos teve o maior evento comercial do Brasil em Sorocaba, que era uma feira de muares. Era o lugar onde as mulas que vinham do sul, todas as regiões do sul, do Uruguai, da Argentina, paravam e os mineiros desciam para comprar as mulas tal, e que se uniam em Sorocaba.